Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma das minhas videoaulas. Eu aqui, professor Renato Jardim Barducci, estou aqui para apresentar a plataforma Azure Boards, né? Parte da solução Azure DevOps da Microsoft, que pode ser utilizada para o gerenciamento de projetos ágeis. Então, hoje eu quero mostrar aqui em especial o gerenciamento de projeto Scrum com essa plataforma. Já tem alguns vídeos meus sobre a antiga versão dessa plataforma, que é a TFS, que agora então está remodelada na plataforma Azure. Praticamente as funcionalidades são parecidas com a do meu vídeo anterior, tem algumas novidades e nesse videozinho eu vou mostrar algumas dessas novidades para você. Bom, primeira coisa, a criação do projeto. O projeto é importante quando você criar um projeto aqui na página principal do Azure Boards. Você sempre se certificar de algumas coisas aqui. Após de informado o nome do seu projeto, onde ele vai criar uma URL, um endereço internet para o seu novo projeto ágil e colocado uma descrição, você deve escolher aqui a visibilidade privativa ou pública. Também você pode alterar isso aqui dentro do seu projeto. Tanto agora quanto depois é possível mexer nisso, sendo que quando você seta ele como privativo, somente pessoas que você convidar vão poder acessar o seu conteúdo. E se você deixar ele como público, as pessoas que têm o seu endereço aqui, sua URL, conseguem acessar o seu projeto, embora não consigam mexer nele, mas podem visualizá-lo. E aqui embaixo, uma parte muito importante, esse é Advanced, você consegue ver aqui o controle de versão que ele vai utilizar e o estilo de projeto que ele vai gerenciar. Então, eu vou deixar aqui como Git, o meu projeto, e eu vou deixar ele configurado como Scrum. Nós vamos trabalhar aqui com o Scrum como o nosso modelo de gestão de projetos, método ágil. E aí você cria o seu projeto. Eu vou cancelar aqui, eu já tenho alguns projetos criados, e eu vou mostrar aqui para você, então, algumas funcionalidades da plataforma Azure Boards. Entrando no projeto, e essa página aqui é a mesma de quando você cria um projeto novo. A gente tem aqui uma visão geral do projeto, tá? Com seu descritivo, seus membros. E eu já vou direto para algumas coisas importantes. Primeiro, se você é desenvolvedor de software, você provavelmente quer trabalhar tanto a parte de gestão integrada com a parte de produção do software. Você quer controlar fontes, você quer controlar testes, você quer controlar todo o seu processo de desenvolvimento na plataforma DevOps. E aí, se você quer fazer isso, você precisa habilitar essas opções que eu estou mostrando aqui do lado esquerdo, no menu de navegação rápida. Quando você cria o seu projeto novo, esse menu pode estar desabilitado. Para você habilitá-lo, você clica aqui em Project Settings. Em Project Settings, você tem aqui uns switch buttons aqui, ó, onde você liga e desliga menu, tá bem? Então você pode colocar tudo em on e ele habilita então todos esses itens aqui. Então aqui eu tenho boards, onde eu faço gestão do projeto, planejamento, acompanhamento da execução do projeto. Repos, onde eu guardo, são repositórios de fontes, onde eu guardo aqui fontes de aplicação, documentos de projeto, qualquer conteúdo que eu queira integrado com a tecnologia do Git. Pipelines para a gente fazer a parte de build, release, né, de projetos, de produto de software, na verdade, entregar o seu executável, planos de teste, tá bom? E aqui artefatos adicionais para linguagens de programação, de apoio. Eu vou mostrar também um outro botãozinho que você deve esquecer na vida, que é o delete, que está aqui. Ó. Caso você queira deletar esse projeto, criou um projeto que você não queria, você tem a opção do delete. Mas esqueça esse botão, porque se você apertar isso aqui, você perde tudo que você construiu dentro do seu painel aqui do Azure Boards. Então, vamos esquecer esse botãozinho só para situações muito especiais. Ainda dentro do Settings, eu estou no submenu Settings, eu tenho algumas coisas importantes para mostrar para vocês. Nesta visão geral, eu tenho aqui, ó, Project Administrators, onde eu posso adicionar administradores. Então aqui, se você tem uma equipe Scrum com 5, 6 pessoas, né, e todo mundo tem o papel de gerente, porque vocês sabem que em projeto Scrum não existe um gerente de projeto, é a própria equipe que se gerencia, ela é autogerenciada, você pode chamar aqui outras pessoas para dentro do seu grupo. Basta você escrever aqui o nome dela, o nome de cadastro dela dentro do Azure, e você puxa ele aqui para dentro. Então ele precisa estar cadastrado na plataforma, você puxa ele como administrador, ele passa a cooperar com você na administração do projeto. E aí ele tem
a possibilidade de fazer qualquer coisa aqui dentro do seu projeto, porque ele é um administrador. Poxa, mas eu quero adicionar alguém com um perfil menos forte, menos poderoso. Você consegue colocar perfis e você consegue colocar pessoas nesses perfis. Para isso, você vai aqui em Permissions, tá vendo? Permissões. Dentro de permissões, o Azure já traz para você um conjunto de permissões padrão, que você pode editar. Inclusive, ele cria um para o seu projeto. Está vendo aqui o nome do meu projeto aqui embaixo? Ele criou um nome aqui de grupo de perfil para o meu projeto. Eu posso editar esses perfis. Então, basta clicar aqui do lado direito e eu consigo dizer ó, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, tá vendo? Então, aqui está not set, não definido. Eu posso colocar um allow, permitir, ou deny, negar. Então, eu posso permitir ou negar que ele faça determinadas operações que estão aqui listadas. No painel geral, no controle de quadros de projeto de gestão, na parte de análise, nos planos de teste, eu posso configurar isso. Uma vez configurado o perfil, você pode adicionar membros ao perfil. Então veja que eu estou adicionando um membro neste perfil. É só dar um add e eu convido a pessoa. Tá bem? E chamo ela para dentro do projeto, só que agora ela está num perfil diferente. Tá bem? Então isso aqui, configurações gerais importantes para você. Eu vou voltar aqui minha barra de menu aqui geral, minha visão geral do projeto. Estou aqui no overview de novo. Bom, o que eu quero mostrar para você agora é a criação de épicos, temas e histórias de usuário que a gente chama de itens de backlog de produto. Quando eu trabalho com Scrum, eu preciso dos itens de backlog de produto, que são detalhados em uma coisa que a gente chama de história de usuário. Só que para chegar nesse detalhe que eu preciso, que é a história de usuário, eu preciso estruturar um pouco o meu raciocínio de projeto. Eu preciso começar, inicialmente, com algumas conversas gerais sobre o escopo do projeto, que eu vou tentar traduzir numa coisa chamada épico. Então, épico é como se fosse assim vários assuntos de alto nível, né? Ainda bem sem detalhes e tal, bem macro, que me dão uma visão geral, panorâmica do meu projeto. Então, a gente começa por esses grupos de assuntos e dentro de cada assunto depois eu faço um detalhamento e crio temas, né? Esses temas seriam mais próximos das funcionalidades que você tem em um sistema de informação, né? Então, uma funcionalidade para gerenciar lá um cadastro qualquer, né? Então, quando eu penso em funcionalidade sistêmica, eu já estou pensando em temas que eu tenho que atender que estão dentro de um módulo maior, vamos dizer assim, que é o épico, tá bem? No meu vídeo sobre o TFS, eu exploro bastante a questão de história de usuário, a questão de item de backlog, né? E isso tudo permanece igualzinho aqui dentro do Azure, então aquele vídeo está valendo. E lá eu falo das features, que são as funcionalidades, que aqui também existem, que eu estou chamando aqui de temas, né? Que são justamente esses detalhamentos que eu tenho a partir de uma visão geral. Bom, vamos falar então agora, olhando para o Azure, como é que isso aqui funciona. Eu vou aqui então em Boards, vou trabalhar dentro do Boards, e aí eu tenho um submenu dentro de Boards de Work Items, Backlogs, Boards, Sprints, Queries. Nós vamos criar backlogs, então eu vou clicar aqui em Backlogs. Vocês veem aqui que eu já tenho aqui umas coroazinhas aparecendo, são os épicos. É aquele nível mais alto da visão do meu projeto, tá bem? Então aqui eu estou numa visão muito macro, quase que se fosse assim uma visão de módulos do meu sistema, ou coisas do tipo, tá? Assuntos muito grandes que eu tenho que tratar. Então olha só o que eu coloquei aqui em épicos. Eu estou dentro de um sistema que vai fazer a gestão de uma coleta de lixo seletiva de uma cidade, tá bem? E coloquei aqui como visão geral que esse sistema ele precisa me atender em dois aspectos. Ele precisa me ajudar na operação da coleta e precisa me ajudar a acompanhar os resultados. Então, uma coisa é eu executar a coleta de lixo e ter um sistema para fazer essa gestão. Outra coisa é eu acompanhar como é que está a minha performance, meu resultado. Então, eu separei em dois grandes assuntos que eu tenho que tratar, que são os épicos. Tá bem? Como é que eu crio um épico aqui? Quando você entra na página sua inicial do Teams, e do Azure Boards, né? Você não tem aqui esse item que é a coroazinha que é o épico, que está aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Epic. Você não tem isso. Aparece para você o default backlog item. Então, se você der um mais aqui, ó, ele vai criar um backlog item, que é um nível mais detalhado. Só que você não quer isso, você quer trabalhar com essa estrutura de raciocínio evolutivo, épico, feature e depois o backlog item. Como é que faz isso? Você vai aqui na engrenagemzinha,
do lado direito aqui que eu estou mostrando para vocês, engrenagenzinha, clica aqui, e aqui você deixa setado épico e feature, e salva. Quando você fizer isso, ele vai habilitar nesse seletor o épico, e você vem aqui e escolhe Epic. Então aqui é um filtro, eu posso ver só feature, vejo de feature para baixo, eu vejo só backlog items, ou eu vejo épicos. Eu vou deixar na visão mais panorâmica, mais alta, que é épico. Dentro do épico, você vai criar as suas features. Olha, dentro do épico eu tenho desmembramentos, eu tenho feature. O que é isso? Olha só, dentro de operar coleta, eu pensei, o que é que tem dentro da operação da coleta? Bom, eu preciso controlar a frota de veículos, eu preciso controlar os motoristas, e eu colocaria ainda outros itens aqui dentro. Por exemplo, preciso planejar a rota dos veículos, eu preciso apontar o total de lixo que ele coletou. Então, eu poderia criar aqui vários épicos, né? E dentro dos épicos eu crio as várias features, tá bem? Então aqui no caso eu criei duas features ou dois temas dentro desse épico. No épico de baixo, que é o acompanhar resultados, eu criei duas features ou temas, que são consulta do total de lixo coletado e consulta do tempo de coleta. Então eu tenho uma consulta de performance de coleta e uma outra de tonelagem coletada de lixo. Legal. Fiz isso para ir organizando a minha mente e fechando o escopo do meu projeto. Quando eu já fiz esse trabalho e detalhei até este nível, eu vou ter que avançar e fazer as histórias de usuário e os backlog items. Só que aí eu tenho que entrar num grau de detalhamento altíssimo, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que o Scrum pede agora para mim? Bom, crie os seus itens de backlog baseados nas suas features ou temas. Para isso, você vai para criar a feature, você vai do lado do épico, dá um maisinho, e no maisinho você adiciona a feature, que é o troféuzinho roxo. Quando você está na feature, você vai no maisinho do lado, e aí você adiciona um backlog item, tá bem? Quando você adiciona esses itens aqui, se você clicar nele, você abre uma ficha de descrição. Estou clicando no épico, ele abre uma ficha de descrição desse épico, tá? E aqui eu coloquei uma descrição bem generalizada. Olha, operar coleta inclui as funcionalidades de administração do plano da coleta, da frota e a execução da coleta. Assim, um texto bem genérico ainda. Os demais dados aqui desse cartão, né, que a gente chama, poderia colocar critério de aceite, status, posso colocar tudo isso, mas o Scrum não vai trabalhar nesse nível, na parte da gestão do dia a dia do projeto. Ele vai trabalhar na história de usuário, que é o item de backlog, que é um outro cartãozinho. Então, esse eu vou parar por aqui, vou deixar uma descrição geral e vou fechar, salvar ele. Já o feature, que é o nível de baixo, quando eu crio ele, eu abro a fichinha dele e ele tem a mesma estrutura, mesma coisa. Eu vou também colocar uma outra descriçãozinha correspondente ao que eu coloquei aqui no título. Então, esse título aqui é controlar frota de veículos. Botei uma descrição, ter gestão sobre o cadastro de veículos que fazem parte da frota. Veja, gestão de cadastro de veículo é uma funcionalidade de um software, na verdade. É o alterar, incluir, excluir caminhões, não é isso? Num banco de dados. Isso é uma funcionalidade. Então, é uma grande funcionalidade que eu estou planejando aqui, que eu estou chamando de feature. Ótimo. Então, eu fiz esses cartõezinhos, tá bem? Acompanhamento de resultados, a mesma coisa. O épico, o que tem lá? Recursos para acompanhamento gerencial do resultado da coleta de lixo e performance dessa coleta, a qual tem reflexos no custo da empresa. Então, eu quero acompanhar resultado para gerenciar custos. É isso que está escrito aqui. Visão bem geral, aquela visão de usuário mesmo, lá alto nível, né? Aquele primeiro pedido, da primeira entrevista que você fez com o usuário. Depois você avançou nos conhecimentos e descobriu que uma das coisas que você tem que fazer é uma consulta do total de lixo coletado na cidade. Então, são algumas consultas, na verdade, que você vai criar. Então, está aqui, descrição, relatórios e consultas dos totais de lixo coletado dentro da cidade. Uma descrição bem genérica. Bom, agora eu vou para o nível mais detalhado, que é a história de usuário, que é o nosso item de backlog. E o nosso projeto vai ser gerenciado em cima dele. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa aqui, ó, que é o controle da frota, e vou adicionar um backlog item. No caso, eu já adicionei e vou mostrar o que eu adicionei. Eu adicionei dois itens de backlog.
incluir um caminhão na frota e desativar um caminhão. Poxa, então cada operação em cima da frota de veículos vira um item de entrega? Isso. No Scrum eu tenho que trabalhar com itens de entrega muito pequenininhos, tá? Então, imagine aqui uma situação, controle de frota de veículos, você já pensa, vai ter uma tabela de veículos que eu vou incluir, alterar, excluir, consultar. Cada operação dessa você vai separar numa entrega diferente. Tá? Então vai ter uma entrega que é inclusão, uma outra de exclusão, uma de alteração, outra de consulta. Por quê? Isso flexibiliza o seu projeto. Como o projeto é ágil, às vezes você tem lá, vou dar um exemplo, em programação orientada a objetos tem uma classe com 60 métodos dentro dela. Se eu for tentar fazer a classe inteira com todos os métodos, eu vou levar muito tempo, não vai caber numa sprint de projeto, que tem uma duração curta. Então o que eu faço? Eu faço a estrutura fundamental da classe com seus atributos e, por exemplo, construo o primeiro método, entrego isso na primeira sprint. Na segunda sprint, eu adiciono o segundo método e o terceiro, e assim eu vou. Então, eu refatoro, eu reescrevo o meu código, tá bem? Adicionando funcionalidades a cada sprint que eu faço. E essas pequenas funcionalidades são o seu backlog item. Então, você tem que deixar claro aqui o que você quer entregar em cada situação. Então eu coloquei aqui, ó, uma funcionalidade de incluir caminhão separada da desativação. E o que eu coloquei dentro dessa ficha? Agora sim, olha, detalhes bem maiores. Quando eu pego aqui incluir caminhão, olha o que eu fiz. Descrição e critério de aceite. Preenchi dois conteúdos dentro desse documento, ó, description e acceptance criteria. O que são esses elementos? Na descrição, você coloca o detalhamento da funcionalidade. E no critério de aceite, você coloca detalhes não funcionais. Então, diferentemente do que você faz na gestão de requisitos tradicional, aqui no Scrum, né, a gente tem o hábito de juntar a parte funcional com a não funcional, porque eu quero entregar um componente funcionando para o meu cliente. E quando eu entrego, por exemplo, um cadastro de caminhões, que é o caso aqui, eu não vou entregar só a funcionalidade, eu tenho que entregar com a casca dela, tenho que entregar com uma tela que tem uma cor, que tem um formato, que roda na web ou roda numa aplicação mobile. Essa questão de rodar no mobile, rodar na web, cor da tela, tempo de resposta, isso é requisito não funcional. Que numa lista de requisitos tradicional eu separo requisitos funcionais, não funcionais. Aqui não, eu pego tudo isso e crio um bloco de entrega, que tem a funcionalidade mais as características não funcionais. Vamos ver como é que ficou isso tudo então nesse texto aqui. Descrição, que fala um pouco da parte funcional. Descrição. Como gerente de logística, preciso poder registrar quais caminhões que serão usados na coleta de lixo, com detalhes da placa, modelo, marca, capacidade em toneladas, data de aquisição, para poder usar esses veículos na programação da coleta de lixo. Olha que importância esse texto. Eu tenho aí os elementos quem quer, o que ele quer e por que quer. Então, como gerente de logística, quem quer? Por que isso é importante? Porque durante o método ágil, eu estou lá correndo as sprints, programando, pode ser que eu leia esse texto e tenha uma dúvida sobre o escopo. E aí eu preciso voltar lá no cara que pediu para tirar essa dúvida. Se você não anotou aqui, você não sabe quem foi. Então eu anotei, o gerente de logística que está pedindo isso. Precisa poder registrar quais caminhões serão usados. Então ele está aí, o que ele quer. E olha o nível de detalhe, com placa, modelo, marca, capacidade em toneladas. Por que tudo isso? Porque quando eu estou no método ágil, eu vou puxar esse cartãozinho aqui que a gente chama de trabalho, eu sou um desenvolvedor, eu vou começar a programar, vou começar a modelar. E eu não posso chegar aqui e tá assim, ó, cadastre os dados do caminhão. Que dados? Aí eu vou ter que parar, ligar para esse cara de logística e saber que dados ele quer que eu guarde no banco de dados. Meu, se você já fez um levantamento de requisitos, coloca aqui. O cara já te pediu as coisas. Então você detalha aqui o que ele quer, tá? E outra coisa, por que ele quer isso? Ele quer cadastrar o caminhão para usar na programação da coleta. Ou seja, se não tem o caminhão cadastrado, não tem coleta de lixo. Isso dá a visão da importância desse requisito, do grau de prioridade dele. Legal? Por isso que tem que ter todos esses elementos. Quem quer, o que quer e por que quer. Aí uma informação adicional, se o caminhão já tiver cadastrado, o sistema impede o cadastramento em dobro e avisa. Bacana, aqui está só a funcionalidade. Na parte de baixo vocês têm critério de aceite. Dá uma olhada no que tem aí. Ó. Transação online, tela,
que funciona com o navegador web Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari, responsiva e que permite a inclusão de dados de um novo caminhão na frota da empresa conforme a descrição acima. A tela deve respeitar a identidade visual combinada com a empresa que está documentada em identidade-visual.pptx. Tem um arquivo que fala como tem que ser formatada a tela. É um protótipo. Ao disparar o cadastramento, o sistema deve responder com a confirmação ou não em até 3 segundos. Os dados serão persistidos pela transação de retaguarda, que gravará num banco de dados Oracle. A retaguarda roda com Apache/Linux. Então tem um servidor de aplicação Apache com Linux. Tudo que você precisa para desenvolver está aqui. Você sabe qual é o front-end, web, tem que rodar nesses navegadores, então na hora de testar você sabe onde você tem que testar. Seu back-end, que fala com esse front-end, está em Apache Linux. Tem um servidor Oracle, banco de dados Oracle, você conecta no banco para gravar os dados do caminhão. O formato da tela você tem que ver aqui no identidade visual, tem lá cor de fundo, padrão de fonte, está tudo lá documentado. E a performance, até 3 segundos para responder. Cara, isso aqui são requisitos não funcionais. E eles te dão a visão do que você vai entregar para o seu cliente, tá? Então, na hora de validar essa entrega, quando você disser assim, ó, terminei essa transação, eu sei como testar. É só usar o navegador e depois ver se gravou no banco Oracle. Show de bola. Então, com essa descrição nesse nível, pessoal, eu consigo dizer que eu tenho uma história de usuário perfeita, bem feita, para esse item de backlog que se chama incluir um caminhão, tá? Aí você salva a sua fichinha e bora lá. Um abraço, trabalhar, tá bom? Tudo que você vai criando aqui, eu estou na visão board, eu estou numa visão backlog, perdão, e eu estou numa visão que parece uma planilha, né? Já mostrei no meu vídeo lá de TFS, isso fica igualzinho, column option, você consegue configurar as colunas que você exibe aqui, e ela fica assim, ó, como se fosse uma planilhinha. Aqui eu estou exibindo o título, a descrição, o critério de aceite, vocês estão vendo aqui, ó, tá? E eu tenho a visão boards, posso clicar aqui em boards, e aí eu tenho uma visão de cartões. Então, olha, eu editei esses títulos aqui, ó, e coloquei o seguinte, ó. Primeira coluna, backlog em estudo. Segunda coluna, aprovado para ser desenvolvido. Terceira coluna, em desenvolvimento. E a última, concluído. Para controlar o projeto, clica no cartão. Aqui estão os backlog items, ó. Tá vendo aquele que eu tinha criado? Ó? Consigo navegar por aqui também. Eles estão em formato de um cartão, como se fosse post-it, ó, tudo que eu criei. Veja que aqui não está aparecendo épico, né? Posso até colocar a visão de épico se eu quiser. Posso colocar a visão de épico. Tá bom? E aí eu navego aqui dentro, ó. Beleza? Navego aqui dentro. Ou o que a gente usa mesmo, né? No dia a dia, a visão backlog. Ficam só os cartõezinhos em azul. Ele vai carregar aqui. E aí eu vou arrastando esses cartões dizendo o que eu já aprovei para desenvolver, o que eu estou desenvolvendo e o que eu concluí, tá bom? Com isso você controla o status do seu projeto. Bom, nesse momento é o que eu queria apresentar nesse vídeo curtinho, né? Visão geral da plataforma do Azure Boards, como criar um projeto aqui rapidamente, como trabalhar com épicos, temas e histórias de usuário, criando uma cadeia, né, de planejamento, até você chegar no item de backlog, que é esse último que eu apresentei, e aqui é que acontece o seu projeto Scrum de verdade. Então ali eu tenho elementos suficientes para começar a produção do software, definir tarefas e começar a produção do software. Claro que daqui para frente eu teria que planejar as sprints, tá bem? E o planejamento de sprints você consegue ver já naquele meu vídeo sobre TFS, lá o funcionamento das sprints, como criar as tarefas, tudo isso lá está explicado e continua funcionando da mesma forma aqui na nova versão do Azure Boards. Fechado? Valeu aí pela audiência. Até uma próxima.